Mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo para o canal Na Cama. Mais um vídeo para a sessão de vídeos reflexivos, para você pensar na vida, nos conceitos e etc. O vídeo de hoje vamos viajar um pouco no tempo para o ano de 1500, quando o Brasil foi descoberto ou colonizado, pelos portugueses. Vamos imaginar um dia antes dos portugueses atracarem em terras tupiniquins. Imagine, na tribo de índios, um grupo de 10 índios ali, adolescentes, que decidiram fazer uma coisa diferente dos conceitos que os índios tinham antigamente, que os anciões da tribo tinham passado para eles. Vamos supor, usar o exemplo clássico da Bíblia, da maçã. Vamos supor que os chefes lá da tribo tinham comido a maçã e passado mal. E aí falaram para os jovens, proibiram os filhos de comer maçã, falaram que era um veneno, etc. Ou então, sei lá, para ficar um exemplo bem amplo e ilustrativo, vamos supor que era proibido acender a fogueira quando a lua estava em certo ponto ali do céu, ou quando era lua cheia, por exemplo, era proibido acender a fogueira, sei lá. Vamos imaginar alguma situação, algum conceito que os velhos índios tinham passado para os filhos, para os netos e assim por diante. E aí, um dia antes, como eu disse, o grupo de 10 índios resolveu fazer isso. Foi lá, comeram maçã, ou então acenderam fogueira lá, fizeram uma dança, enfim. No dia seguinte, quando os portugueses chegaram e atracaram os navios ali, aliás, não era navio, eram as caravelas, atracaram ali as caravelas e tal. O que aconteceu? Óbvio que quem estuda história sabe muito bem que os portugueses mataram alguns índios, que fizeram, com o passar dos dias que estavam aqui em terras brasileiras, que os índios começassem a aprender o português de Portugal, a usar roupa, a se converter ao cristianismo, e aqueles que não seguiam as ordens, acabavam sendo mortos, acabavam sendo escravizados, enfim. Como que ficou a cabeça daqueles 10 índios ali que fizeram algo proibido no dia anterior dos portugueses chegarem no Brasil? Ficaram culpados? Nossa, nós fizemos aquilo e Deus veio nos castigar, o demônio veio nos castigar, o monstro veio nos castigar, é culpa nossa que essa galera chegou aí, que esses humanos diferentes chegaram aí, esses aliens, seja o que for. E naquela época as caravelas tinham aquelas carrancas na parte da frente, que se não me engano é proa. Eu sempre confundo a proa com a polpa, eu sei que uma é a frente e outra é a parte de trás do navio. Mas enfim, para quem não sabe o que é a carranca, são aqueles monumentos, aquelas estátuas feitas geralmente de madeira, ou de mármore, ou sei lá, de quais materiais, que ficavam ornamentando a frente dos navios. E para quem nunca tinha visto uma caravela, nunca tinha visto uma carranca, aquilo ali pode muito bem ser interpretado como um monstro. Então vamos supor que aqueles índios ali viram aquilo como se fosse um dragão vindo do mar, por algum motivo. Que o conceito que eles tinham naquela época, eles não conheciam nada, o máximo que eles conheciam ali era uma canoinha e tal. Mas enfim, vamos continuar a nossa história, Aqueles 10 índios estavam ali e viram aquilo acontecer. Então eles se sentiram culpados, etc. Fugiram para o meio do mato. Entraram mato adentro aí, porque era só o que tinha aqui no país, Vamos supor que eles pararam ali no meio de São Paulo, Goiás, algum dessas montanhas aí que até hoje existem muitos lugares no país que são inexplorados, essas montanhas aí, essas matas fechadas. Enfim, os índios entraram ali, acharam uma caverna, por exemplo, e a hora que eles passaram, eles fizeram um deslizamento ali de terra proposital para bloquear a passagem e tal, e tocaram ali em algum canto, e seguiram o resto da vida ali, isolados da sociedade. E tiveram filhos, netos, bisnetos, etc e tal. E todos esses descendentes desses 10 índios cresceram isolados da sociedade.
Com o que na cabeça? Com a história que aqueles 10 contaram para eles. Olha, a gente comeu uma maçã, no dia seguinte apareceu um dragão do mar lá e veio matar o nosso povo. Ó, a gente acendeu a fogueira quando a lua estava redondona lá naquele lugar, naquele ponto do céu, e aí o Deus veio castigar a gente. Ah, veio o alien, não sei o quê. Ou seja, o conceito que aqueles 10 tiveram, eles passaram para os filhos, que passaram para os netos, para os bisnetos, etc e tal. Então vamos supor que hoje, 500 e poucos anos depois, construindo ali alguma estrada para ligar um lugar ao outro, esbarre nessa tribo desses descendentes desses 10 índios. Eles entram em contato com a sociedade, vê tudo o que acontece, que mudou, as invenções, as roupas, os conceitos, etc e tal. Eles veem o que é barco, o que é navio, só que sempre na cabeça deles vai estar implícito a imagem daquele dragão saindo do mar. Aquele monstro que saiu do mar, porque caravela para eles pode muito bem ter sido interpretado como um monstro. E os 10 originais lá podem ter desenhado nas pedras a imagem do monstro, podem ter desenhado no chão a imagem do monstro. E eles vão ter sempre aquela imagem ligado àquele ato. Ou seja, eles vão viver um conceito que é baseado numa ilusão. Porque os 10 ali não tiveram culpa nenhuma dos portugueses chegarem no Brasil. Não foi pelo que eles fizeram, deixaram de fazer, que os portugueses chegaram no Brasil. E não existe monstro. Era uma caravela apenas, mas eles viram aquilo ali como monstro porque nunca tinham visto uma caravela na vida. Muito menos uma com uma carranca na frente. Então, esse vídeo eu fiz com a ideia o quê? De abrir a mente da galera. Os conceitos que você vive, as coisas nas quais você acredita, são baseadas em quê? Você já parou para pensar? Já parou para analisar? Para buscar a origem daquela história que você conhece? Ou você só aceita tudo que passam para você e, é assim que é e ponto final? Então fica aí o vídeo. Paz para todos. Fui!